Boa noite, irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo bíblico da Igreja Presbiteriana, primeira Igreja Presbiteriana de Ji-Paraná. Nós estamos voltando aos poucos com as nossas atividades presenciais, mas nosso estudo bíblico até o final do ano permanece somente nessa plataforma virtual e por isso nós estamos aqui mais uma vez reunidos virtualmente para estudarmos a palavra de Deus, para dar sequência na série que nós temos estudados, Vivendo no Amor de Deus, estudos nas cartas de João, e hoje chegando à quarta aula dessa série que nós temos estudado aos domingos na escola dominical, presencialmente também aqui nessa plataforma, e às quartas-feiras apenas virtualmente aqui pelo YouTube. Então, muito bom ter você aqui conosco, é um prazer ter você nos acompanhando. Eu sei que tem pessoas aí de longe, pessoas aqui da nossa igreja que têm acompanhado a série, né, e todas as séries que a gente teve até aqui. É um prazer ter você conosco e hoje então a gente dá sequência à nossa aula, a nossa série, né, com a quarta aula dessa nova série que a gente começou na última semana, tá bom? Nós vamos orar, vamos primeiro ler a palavra de Deus, depois iremos orar, né, entregando esse tempo nas mãos do Senhor, pedindo para que Ele nos oriente, para que Ele fale ao nosso coração, e na sequência, então, nós iniciamos a nossa aula de hoje. E para iniciar, eu quero ler apenas 2 versículos que vão também nos auxiliar na aula de hoje, tá? Que é o Evangelho de João, capítulo 13, o versículo 34 e 35. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35, que diz assim: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Irmãos, aqui, né, Jesus está nos dando um novo mandamento, né? Um mandamento que já vinha sido implícito, né, em toda a lei lá no Antigo Testamento, mas agora de uma maneira muito clara para nós, dizendo que um novo mandamento nos é dado, que nós nos amemos uns aos outros, e nisso nós seremos conhecidos, pelo amor que temos uns pelos outros. E a nossa aula hoje tem tudo a ver com isso, né? Nós vamos falar lá sobre o segundo capítulo, né, do Evangelho de João, da primeira epístola de João. Vamos continuar, na verdade, a gente já iniciou esse segundo capítulo no último domingo e vamos continuá-lo. E o que João fala lá na sua carta tem muito a ver com esse registro que ele faz da fala de Jesus, e é isso que nós vamos ver, como que a nossa luz pode brilhar a partir disso. Nós vamos orar, pedindo ao Senhor sabedoria, entendimento para esse momento de estudo da sua palavra, e na sequência, então, iniciamos a nossa aula. Oremos ao Senhor. Santo Deus, nós somos gratos, Senhor, por mais uma vez que o Senhor nos permite reunirmos, mesmo que de maneira virtual. Nós somos gratos, Senhor, porque mesmo num momento tão difícil que temos vivido quanto humanidade, o Senhor permite que nós continuemos a estudar a Tua Palavra. O Senhor nos deu meios para que possamos continuar, Senhor, juntos, mesmo que distantes fisicamente, mas juntos buscarmos conhecer um pouco mais a Teu respeito. Por isso, Senhor, te rogamos que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, que o Senhor, de fato, nos ensine a partir daquilo que o Senhor nos revelou na Tua Palavra, e que assim nós possamos amar, que assim, Senhor, nós possamos ser conhecidos como verdadeiros filhos Teus,
porque amamos uns aos outros. Visite cada irmão que está nos acompanhando nessa noite, aqueles irmãos que também irão ver esse estudo, Senhor, em outro momento, mas que o Senhor esteja com eles e também, Senhor, com aqueles que não têm participado, com aqueles que não podem participar por algum motivo, mas que o Senhor visite também, fale aos seus corações, Deus. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então vamos lá, irmãos. Nossa aula de hoje, como eu disse, é a quarta aula dessa série e ela tem como título Como Brilha a Verdadeira Luz. A gente vai falar um pouquinho sobre a luz, né? Qual a sua importância dentro das Escrituras, né? Como que essa figura, né, tem tanto a nos falar e como, né, nós podemos de fato fazer com que essa luz brilhe, ok? Então, vamos lá. Eu não sei se você já parou aí para pensar alguma vez como que seria o mundo sem luz? Como seria se o sol não tivesse luz? Como seria a lua e as estrelas se elas não tivessem o brilho? Como que seria o relâmpago, né, sem aquela luz forte, né, que ela traz para nós? Como que seria um mundo vivendo em um eterno apagão, sem permitir que nós enxergássemos as coisas, né, na claridade? Como que seria isso? Já parou para pensar? E talvez a gente nem consiga imaginar isso, porque toda a nossa vida envolve luz, né? Nossa visão envolve luz, nossa vida como um ser, né, que necessita de luz, precisa de luz, as plantas precisam de luz, né? E a gente nem consegue imaginar como que seria uma vida sem luz. Talvez é uma coisa que não cabe na nossa mente. E Deus sabia disso, né? Na sua sabedoria, Deus, ele sabia e viu a importância da luz na criação do mundo, né? Tanto que é a primeira coisa que acontece: haja luz e houve luz. Luz é muito importante para a nossa existência, é muito importante dentro da criação do Senhor. E tudo isso devido à sabedoria do nosso Deus. E é interessante que, a partir desse elemento tão importante da vida humana e da vida nesse mundo, né, não só da humana, né, mas dos animais, das plantas, né, de toda a vegetação, essa coisa que é tão importante, que rege, né, o nosso tempo e tantas outras coisas, né? A Escritura usa essa figura da luz para dizer a respeito de várias coisas. Então, quando a gente olha para as Escrituras, a gente pode ver a luz figurando o bem, a luz figurando a verdade, a autenticidade, a luz sendo a perfeição, a santidade, a luz sendo o caráter perfeito de Deus. Quando vemos Deus sentado no seu trono, nós vemos lá o registro de que a glória do trono de Deus, existe uma luz que o rodeia de maneira fulgurante e poderosa. Então, as Escrituras vão apontar para vários aspectos da luz e trazer para nós esses aspectos para nos revelar algo sobre a moral, sobre a santidade, sobre o próprio Deus, sobre nós mesmos. E dentro disso nós podemos perceber o quanto essa figura é poderosa. Por exemplo, Jesus Cristo, aquele que é o Verbo divino, ele declara de si mesmo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará
em trevas. O próprio Jesus diz que ele é luz e que aquele que está com ele não andará nas trevas. Como cristãos, nós também somos ordenados a viver neste mundo com uma luz intensa, com uma luz elevada, né? Lá em Mateus está registrado que nós somos a luz do mundo. Assim brilhe a nossa luz diante de todos os homens. Deus é luz, Jesus é a luz, nós somos luz do mundo. Tá vendo, irmão, como que é importante a gente ter em mente essa figura da luz, entender isso e de fato saber como fazer para que a nossa luz brilhe por onde nós passarmos. Mas apesar dessa verdade que nós somos luz, quantas vezes nós não fracassamos, quantas vezes nós não fomos derrotados, e ao invés de sermos luz, deixamos que as trevas do pecado invadissem a nossa vida, sem fazer com que a nossa luz brilhasse nos lugares onde passamos, para as pessoas que nos cercam. Muitas vezes deixamos passar. Então, o nosso objetivo hoje é pensar um pouco como fazer brilhar a verdadeira luz do nosso viver. Então, nós vamos, antes de entrarmos nas lições que vamos falar hoje, nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 14 da primeira epístola de João, no seu segundo capítulo. Então, 1 João, capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 14, diz assim: Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis que existe aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Então, esse é o nosso texto para a nossa aula aqui de hoje, né, dentro desse aspecto de saber como fazer para que a nossa luz de fato brilhe. E nós vamos então, a partir desse texto, tirar 3 lições nessa noite para saber como fazer brilhar essa luz. Então, a primeira coisa que nós podemos falar a respeito desse texto e de como fazer a nossa luz brilhar é que a luz brilha na obediência à lei de Deus. Versículo 7, versículo 8, João fala a respeito de um mandamento que é antigo, que não é coisa nova. Mas assim como Jesus deu um novo mandamento, João está reafirmando esse novo mandamento. A luz, ela brilha na obediência à lei de Deus. Se nós queremos, irmãos, fazer com que a nossa luz brilhe por onde passemos, se nós quisermos caminhar na luz, nós precisamos obedecer. E esse assunto da obediência
é um assunto muitas vezes polemizados no meio cristão. Às vezes vira um cabo de guerra com dois extremos, onde um puxa de um lado, outro puxa do outro, e acaba fazendo com que, na verdade, essa corda se rompa sem chegarmos a um consenso. Por exemplo, desde os dias de Paulo isso acontece. Houve uma grande discussão, por exemplo, entre Paulo e aqueles que são chamados judaizantes. Por quê? Porque os judaizantes, eles tentavam impor um legalismo, o legalismo judaico, para as pessoas que eram gentílicas. No sentido de que eles afirmavam que precisavam seguir a lei de uma maneira muito legalista. E Paulo já apontava, sendo um judeu, na verdade, né, ele já apontava de uma outra forma. De uma forma mais equilibrada. Não sendo legalista, mas também não sendo, dando toda a liberdade para o cristão. Então a gente precisa tomar cuidado com esses dois extremos quando falamos a respeito de obediência à lei. Porque esses extremos podem ser perigosos na vida cristã. O primeiro desses extremos é dizer que o crente é uma pessoa sem lei. Que pode fazer tudo aquilo que ele deseja. Nesse extremo, as pessoas afirmam que não há necessidade nenhuma de seguir a lei. A lei foi cumprida, foi abolida, e hoje nós podemos viver da forma como bem entendemos. Mas, irmão, o crente não é uma pessoa sem lei. O crente não é uma pessoa que pode fazer tudo o que deseja. Existem coisas a serem obedecidas. Existe lei que nós precisamos observar. E é só nessa observância que, de fato, a nossa luz irá brilhar. Então tome cuidado com o extremo de que a lei passou e que eu posso fazer agora tudo o que eu quiser. Gálatas capítulo 5, versículo 13 diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Mas, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Irmão, não é porque nós fomos chamados para ser livres que agora nós podemos viver em pecado. Nós somos livres justamente do pecado. Nós somos chamados para a liberdade do pecado. Então nós não vamos usar dessa liberdade para dar ocasião à carne. Antes nós vamos olhar para a lei. Olhar para o novo mandamento. E o novo mandamento é que amemos uns aos outros. Portanto, sejamos servos uns dos outros. Não viveremos de qualquer maneira. Esse extremo é perigoso. Porque quando vivemos nesse extremo, nós não entendemos o Evangelho. Nós continuamos a amar o pecado e a viver nele, não entendendo que fomos libertos da sua escravidão, do seu jugo. E agora temos total liberdade em Cristo. Então tome cuidado, irmão, porque a obediência é necessária. Por mais que sejamos chamados para a liberdade, nós precisamos olhar para o novo mandamento e ser obediente. E só assim a nossa luz de fato irá brilhar. O outro extremo afirma que o cristão tem que obedecer toda a lei, tem que observar toda a lei, não pode deixar passar nada. Toda a lei do Antigo Testamento precisa ser observada. E aqui a gente pode incluir as festas, as luas novas, os sábados, a dieta. O outro extremo, diferente daquele que diz que não há lei, o outro extremo é dizer: existe lei e a gente não pode deixar passar absolutamente
Nada. E isso, irmão, é um legalismo absurdo. Porque não é assim que é nos apresentado. Não é assim que Cristo nos apresenta. Não é assim que o Novo Testamento nos apresenta. Alguns aspectos da lei se passaram porque foram de fato cumpridos em Jesus Cristo. Apontavam para ele, não faz mais sentido a gente continuar observando. Não é pela obediência daquela lei que tinha um contexto, que tinha um porquê, que a nossa luz irá brilhar. Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17 diz: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Irmão, muito da lei do Antigo Testamento era só sombra daquilo que aconteceria em Cristo. Por isso não faz mais sentido. Cristo já veio, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e nos permitiu com ele ressuscitarmos para uma vida nova, nos dando um novo mandamento que é só uma reinterpretação da lei, dizendo: amemos uns aos outros. Por isso temos que tomar cuidado com esse extremo, porque há muitas pessoas que acreditam que podem alcançar salvação porque são obedientes à lei, porque acreditam que o Senhor requer isso de nós. E muitas vezes, quando olhamos para isso, quando focamos nisso, esquecemos de Cristo Jesus, em quem toda a lei foi cumprida. Lembremos, irmãos, somos cobrados de obediência, mas aquilo que era sombra ficou para trás. Cristo agora nos deu novo mandamento. E é isso que vai fazer a nossa luz brilhar. Então, só reafirmando o que nós já lemos no início da transmissão, João 13, 34 e 35 diz: novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Aqui é o próprio Jesus mostrando o qual deve ser a nossa atenção no que diz respeito à obediência. No que diz respeito à obediência à lei. Assim a nossa luz brilhará. Porque nisto seremos conhecidos, nisto a nossa luz será vista, se tivermos amor uns aos outros. Irmãos, não há como nós amarmos se não obedecermos. E não há como obedecermos se nós não amarmos. O amor é consequência da luz que existe em nós. E a gente não está debaixo de um jugo legalista, mas debaixo da lei do amor, debaixo da lei de Cristo. E é assim que nós seremos conhecidos, quando obedecermos. E obedecer significa amar. E não dá para amar sem obedecer. Então a nossa luz, ela brilhará, irmãos, quando nós obedecermos a lei. Quando nós amarmos, isso ficará evidente para as pessoas. Mas uma segunda lição que esse texto também nos mostra é que a luz brilha na prática do amor cristão. A partir do versículo 9, João diz: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Complementando o que nós acabamos de ver. Se não existe amor, a nossa luz não está brilhando. Se nós odiamos o nosso irmão, é sinal de que continuamos nas trevas e ninguém vai perceber a nossa luz. Versículo 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz,
e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Irmãos, quando nós amamos, a gente não está falando de um sentimento. A gente está falando de uma disposição de praticar esse amor. Numa disposição de servir ao nosso próximo. De servirmos uns aos outros. Por isso, uma forma de fazer a nossa luz brilhar é praticar esse amor. Quando nós odiamos, nós não queremos fazer nada pelo outro. Mas também não adianta dizer que amamos e não servimos. É necessário que esse amor seja demonstrado na prática. E aqui vamos ver algumas questões. Na Bíblia, como a gente já disse lá no início, a luz representa várias coisas. Então, a luz na Bíblia é, por exemplo, o próprio Deus, o Pai. 1 João, capítulo 1, versículo 5, e em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, é dito que Deus é luz. João diz, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Também vemos na Bíblia que o Senhor Jesus Cristo é luz. João capítulo 1, versículo 9 diz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. Então, o próprio Senhor Jesus também é luz. Mas a Bíblia também mostra que o crente é luz. O Senhor Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Então, a gente vê aí na Bíblia sendo apontada a luz para o próprio Deus, Pai, para o Senhor Jesus Cristo e para nós, porque nós somos a luz do mundo. E o que João está fazendo aqui, o argumento que ele está nos apresentando, está fundamentado no seguinte: Deus é luz e nós somos luz porque estamos nele. Ou seja, o argumento de João está fundamentado no que Deus é e no que nós somos a partir dele. E com isso, irmãos, então deve haver uma concordância naquilo que a gente fala e naquilo que a gente faz. A partir disso, nós precisamos ter uma consciência daquilo que nós somos em Deus. E a partir disso, é necessário que exista uma coerência no nosso viver. Ou seja, não dá pra gente dizer que é luz e odiar o irmão. Porque assim a gente não concorda, de fato, com aquilo que a gente diz. Não há anuência na nossa palavra. Porque a gente diz uma coisa e vive outra. Também é necessário uma consciência daquilo que nós somos em Deus. Porque aquele que ama permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Ou seja, nós somos luz porque permanecemos em Deus. E uma vez que nós permanecemos em Deus, não há motivos para tropeçar. Uma consciência de quem nós somos. E também uma coerência do nosso viver. Ou seja, se a gente diz, façamos. Se a gente odeia o nosso irmão, nós estamos nas trevas, andamos nas trevas, não sabemos para onde vamos, porque as trevas nos cegaram os olhos. E isso é incoerente com o fato de sermos luz no Senhor. Entende o que João está nos mostrando?
Nós precisamos transformar esse amor em prática, para o nosso discurso ser coerente com a nossa ação, para a nossa vida ser a vida de alguém que sabe quem de fato é em Deus, que tem consciência da sua posição. Então, se Deus é luz e luz representa a perfeição de seu caráter, nós devemos refletir essa luz no amor que devemos ter. Se luz é perfeição e nós refletimos isso, se nós estamos em Deus, essa perfeição tem que ser refletida na nossa vida, através do amor. O Senhor Jesus é luz e a Bíblia diz: tendo amado os seus que estavam neste mundo, amou-os até o fim. Se Jesus é luz e amou até o fim, nós que também somos luz, devemos amar também. Não um amor falado, não um amor sentido, não um amor falso, mas um amor que serve uns aos outros. Um amor que é representado na prática. Não que fica só na fala, mas que serve ao outro. Uma terceira lição que a gente pode ainda tirar desse trecho do segundo capítulo de 1 João é que a luz brilha nas convicções que nós temos. Irmão, quando a gente está convicto da nossa fé, quando a gente está convicto de quem Deus é, daquilo que Ele fez por nós, daquilo que Ele continua fazendo por nós, a nossa luz também brilha. Quando não gaguejamos para falar a respeito da nossa fé, mas mostramos segurança do que e em quem nós cremos, isso faz com que a nossa luz brilhe. Mas quando não temos tanta certeza, isso faz com que a nossa luz fique opaca. Porque aquilo que nós dizemos crer não faz tanto sentido para nós. Mas quando isso faz sentido e estamos convictos, essa luz reflete e as pessoas percebem isso. Então, a convicção do que somos e do que temos em Cristo nos leva aos mais altos degraus da vida cristã. Ou seja, quando nós estamos convictos de quem Deus é, daquilo que nós somos nele, daquilo que nós temos por causa dele, isso vai nos levando a outro patamar da vida cristã. Isso vai nos fazendo subir degraus dessa vida cristã. Nós vamos amadurecendo, crescendo, fortalecendo a nossa fé a partir da convicção de quem somos e do que temos em Cristo. Nos versos 12 a 14, aqui desse segundo capítulo, João então ele está projetando despertar a convicção de todos, quando ele afirma algumas verdades que acontecem na vida do cristão. João fala: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Tá vendo? João, ele está mostrando convicções que fazem parte da vida do cristão. E essas convicções fazem com que a nossa luz brilhe. Então, a primeira convicção que João quer despertar em nós é de que os nossos pecados estão perdoados. João está falando que existe perdão dos pecados. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Irmão, não precisamos ter medo.
Já fomos perdoados em Cristo Jesus por causa do nome dele. Não duvide disso. Nossos pecados estão perdoados. Uma bênção espiritual que o Pai nos deu pelos méritos de Jesus. Não precisamos fazer nada a não ser confessar, nos arrepender. E assim podemos ter a convicção de que todos os nossos pecados foram perdoados. E uma vez que nós vivemos com essa convicção, a nossa luz brilha. Se andamos com medo, se não temos a certeza do perdão, a nossa luz se enfraquece e se apaga. Mas com a convicção de que somos perdoados, a nossa luz brilha. Uma segunda convicção que João nos diz é o conhecimento de Deus. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Nós podemos conhecer a Deus. O conhecimento de Deus é uma bênção que nós recebemos. Recebemos isso através da iluminação do Espírito Santo e da revelação que o próprio Deus nos deu. Esse conhecimento, ele acontece na nossa conversão, onde o Espírito Santo nos convence daquilo que o Senhor fez por nós, e acontece dia após dia na nossa comunhão com o Senhor. Nós temos um conhecimento instantâneo, através da revelação do Espírito para nós, que nos convence dos nossos pecados, e temos um conhecimento progressivo, que todos os dias podemos crescer nesse conhecimento. Irmão, quanto mais convictos nós estejamos de que conhecemos a Deus, e de que cada dia mais nós conhecemos Ele melhor, isso faz com que a nossa luz brilhe. Mas se nós falarmos de um Deus que nós não conhecemos, a luz não brilha. A luz está apagada, a luz está fraca. Permanecemos nas trevas. Por isso, irmão, fale de um Deus que você conhece. Peça conhecimento a Deus. E isso fará com que a sua luz brilhe. Outra convicção, irmãos, que João aponta aí para nós é de que o inimigo está derrotado. Nós somos vitoriosos sobre Satanás. Jovens, eu vos escrevi porque tendes vencido o maligno. A vitória sobre o inimigo das nossas almas é certa e é uma bênção. Uma bênção que nós podemos ver na vida dos jovens para quem João está escrevendo. Irmão, quando nós enfrentamos o inimigo da maneira correta, não com as nossas próprias forças, não com as nossas estratégias humanas, mas com as armas espirituais que o Senhor nos concede, nós podemos ter essa certeza e viver a nossa vida de maneira vitoriosa, fazendo com que a nossa luz brilhe. Mas se ficarmos com medo, de cabeça baixa, derrotados, a nossa luz não brilhará. Tenha essa convicção, o nosso inimigo já foi vencido. E uma outra convicção que João nos aponta é a força que nós temos por guardar a palavra do Senhor. Versículo 14 diz: Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. Irmãos, quando a palavra de Deus permanece em nós, nós nos mantemos fortes, somos fortalecidos e transformados pela palavra de Deus. E isso faz com que a nossa luz brilhe. Mas se a palavra de Deus não se mantém em nós, a nossa luz se enfraquece, queima, vivemos em escuridão. Guarde a palavra do Senhor e saiba que isso trará força para a sua vida. E essa força fará com que a sua luz brilhe. Irmão, a minha pergunta para você é: você tem convicção de tudo aquilo que Deus fez e faz por você? Você tem convicção de Deus como a luz inapagável contra as trevas?
Essas convicções, irmãos, fará com que a sua luz brilhe. Obedecer, amar e ter convicção são coisas bem práticas. E são coisas normais para todos os que estão em comunhão com Cristo. Aquele que é a luz verdadeira, que veio ao mundo para iluminar a todos os homens. Irmãos, nós não estamos falando de coisas extraordinárias. Nós estamos falando de coisas que são comuns, que são normais, que têm que fazer parte da vida do cristão, da vida daquele que tem comunhão com Cristo. Por isso, reflita na sua vida. É só assim, irmão, que a sua luz de fato brilhará e será reconhecida por aqueles que te cercam. Nossa vida pode refletir essa luz, se deixarmos, irmão, tão somente o brilho do Senhor nos envolver no exercício piedoso do nosso testemunho e dos nossos relacionamentos. Que você permita que a luz do Senhor reflita na sua vida, a partir do envolvimento com o Senhor, testemunhando a respeito daquilo que Ele fez e faz por nós, amando, obedecendo, praticando aquilo que o Senhor nos deu, com toda a convicção daquilo que Ele é e daquilo que nós somos nele. Que Deus te abençoe, irmão, e faça de você verdadeira luz neste mundo tão tenebroso, nesse mundo que anda em trevas. Que você seja a luz por onde você passar. Amém. Nós terminamos assim a nossa aula e no próximo domingo continuamos com o tema Qual é o problema com o mundo? Dando sequência, então, nessa segunda carta, ou melhor, nesse segundo capítulo da primeira carta de João. Foi um prazer ter você aqui conosco. Que Deus te dê um restante de semana abençoado e abençoador. Nós nos vemos no próximo domingo, tá? E que Deus possa te abençoar, irmão. Até mais. Uma boa semana para você. Até logo.